Gostaria de convidá-los a abrir comigo as suas Bíblias ou acompanhar a leitura da carta que Paulo escreve aos Romanos. Romanos capítulo 8, nós leremos dos versos 28 a 39. Romanos capítulo 8, dos versos 28 a 39. Eu quero refletir e pensar com vocês nessa manhã no tema o inabalável amor de Deus. O firme, o sólido amor de Deus. É isso que nós falaremos nessa manhã. Romanos capítulo 8, a partir do verso 28, diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelha destinados ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Palavra do Senhor para nós nessa manhã. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra, ó Pai, e queremos que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, ó Pai, na exposição da Tua Palavra. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz e queremos que o Senhor fale aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, que o Teu Espírito tenha liberdade em aplicar a Tua Palavra em nossos corações. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Paulo, o autor da carta aos Romanos, quando ele começa a carta, no capítulo 1, verso 1, ele se apresenta como servo de Cristo, como servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, ou seja, separado para o Evangelho de Deus. Paulo ele foi alcançado por esse Evangelho, o qual ele se considera então servo e separado para proclamar, para ser mensageiro do Evangelho de Deus. Paulo escreve aos Romanos, uma igreja que ele não havia fundado e que nem conhecia pessoalmente. E um dos propósitos, pelo qual ele escreve essa carta é para instruir, é para ensinar a igreja ali instituída. E Paulo, logo no começo dessa carta, ele vai decretar a falência humana. O homem por si mesmo não pode fazer nada por suas forças para a sua salvação. A humanidade caída é inacessível por ela mesma ao evangelho da salvação. É assim que Paulo vai abrir o capítulo 1 de Romanos e ele vai desenvolver até o capítulo 3. Paulo nos ensina que a razão do evangelho, Jesus é a salvação de pessoas. E esse evangelho, ele não é uma informação, ele não é uma história como sobre uma pessoa, como se fosse, era uma vez em um reino muito distante. Esse evangelho, ele é uma pessoa, Jesus Cristo. O Evangelho é o poder, é a manifestação da graça de Deus em Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados para nos salvar, para nos reconciliar
os pecadores, nós pecadores com Deus, e nos regenerar, nos dar uma nova vida, uma viva esperança, segundo a vontade de Deus. O Evangelho, Cristo, tem como objetivo estabelecer uma comunhão que foi quebrada com Deus. E esse Evangelho, ele implica em transformação e demanda então na nossa trajetória fé, confiança e compromisso nas promessas de Deus. Em Cristo nós somos chamados para uma vida, para uma jornada de fé. E é muito interessante, se você ler depois a carta de Paulo aos Romanos, como Paulo ele vem desenvolvendo isso ao longo da sua carta. E a partir do capítulo 5, ele começa então a descrever os principais privilégios daqueles que foram alcançados por esse Evangelho, daqueles que foram justificados, daqueles que foram declarados por Deus através da obra de Cristo livre de culpa. E quais são os privilégios então que tem esses que foram justificados por Deus? E aí Paulo vai descrever que esses privilégios são a paz com Deus. Se você for lá para o capítulo 5, você vai ver que um dos privilégios que desses que foram considerados livres de culpas diante de Deus através de Jesus, tem agora paz com Deus. Eles têm união com Cristo, ele tem libertação da lei, e ele tem então uma vida no Espírito, que é isso que Paulo começa a desenvolver no capítulo 8. E nos versos que nós lemos, nós poderíamos resumir dizendo que o povo de Deus, ele passa e ele passará por sofrimentos, por dias difíceis, mas ele é sustentado pela esperança da glória. E esta esperança cristã está firmada nesse inabalável amor de Deus, que é tema da nossa reflexão. Sabendo então disso, vamos refletir sobre o texto e tentar extrair algumas lições e princípios para as nossas vidas. Paulo começa o verso 28 que nós lemos, dizendo que sabemos que Deus age em todas as coisas, ou talvez na sua versão, todas as coisas cooperam para o bem. Deus, ele não perdeu, ele não perdeu a direção da história. Ele tece, ele entrelaça, ele age em todas as circunstâncias das nossas vidas, da nossa vida, seja ela boa ou ruim aos nossos olhos. Ele age com um propósito, para o bem dos seus filhos, daquele que o chamou de acordo com o seu plano. A gente precisa ter em mente, e todos nós sabemos isso, porque sofremos isso na pele, que a vida é feita de momentos bons e ruins, de alegria, de lágrimas, de dor. Às vezes nós estamos no monte, cheio de vigor, cheio de esperança, mas outras vezes nós estamos no vale da desesperança, nós nos escondemos, porque muitas vezes parece que nos falta força e esperança. Nós passamos nessa vida experiências boas e experiências ruins, projetos finalizados e projetos interrompidos por diversos motivos. Temos problemas de saúde, doença, nascimento, mas também lidamos com a perda de pessoas queridas, momentos de ânimos, de entusiasmo e momento de desânimos, momento de estar em um bom emprego, feliz com a carreira, e momento de estar talvez no momento de transição de carreira, ou no momento de recolocação profissional, momento de estar bem no casamento, mas momento que a gente tem que lidar com crises e saber contornar situações do nosso casamento, momento em que você pode olhar para a sua vida de uma forma geral e parecer que ela está sem propósito, parece que tem uma rotina que não faz sentido, que gera tédio. Talvez em algum momento da sua história, da sua caminhada de vida cristã, você se sentiu vibrante, cheio de esperança, expectativas, planos, cheio de fé e confiança nas promessas de Deus. Por outro lado, talvez em alguns momentos você se sentiu como se Deus o tivesse esquecido, o abandonado. Você, talvez por culpa, por medo, remorso, vergonha, desesperança, você em algum momento se sentiu sem rumo e chegou a pensar que Deus não se importa mais com a sua vida. E é aqui, nas circunstâncias, nos momentos, nos cenários da vida, nos altos e baixos, que eu gosto de dizer da vida, onde muitas vezes nós ficamos insatisfeitos, porque os nossos sonhos desmoronaram-se, ou talvez por conta dos nossos pecados falhamos mais uma vez. Mas isso muitas vezes ocorre porque nós colocamos a nossa esperança nas circunstâncias.
na nossa habilidade de entender e resolver os problemas, de estudar e propor cenários para soluções dos nossos problemas. E muitas vezes, por conta disso, quando nós nos damos e estamos diante desses altos e baixos, e percebemos as nossas limitações, nós ficamos insatisfeitos e tristes. Os problemas da vida, meus queridos, são reais, e muitas vezes nos farão sofrer, muitas vezes irá doer, mas precisamos ter a certeza de que as nossas alegrias e dores estão todas sob o controle de Deus. E quando nós sofremos, o nosso sofrimento tem sentido no propósito eterno de Deus. Ele só permite em nossa vida aquilo que é para o nosso bem e para o nosso propósito. E para o propósito dele, para nós. Deus continua reinando, Ele continua sendo Deus, Ele continua nos sustentando, Ele continua sendo o nosso provedor, mesmo quando as coisas não ocorrem como nós planejamos. O Deus da Bíblia não é um Deus que é pego de surpresas. Aquilo que muitas vezes está escuro para nós, não está escuro para Ele. Ele sabe, está no comando de todas as coisas. Ele nos ama, Ele deseja o nosso bem, Ele está no controle de tudo das nossas vidas. Podemos perder sim coisas materiais, bens preciosos, pessoas queridas, enfrentar todas as situações que eu já citei aqui, choramos, questionamos, em alguns momentos até discutimos com Deus. Mas o que nós precisamos ter em nosso coração, que nesses momentos tem uma coisa que nós não perdemos, é Deus, é a presença de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o perdão de Deus, é Deus nos sustentando e oferecendo o seu colo, as suas mãos para nós descansarmos dEle. E nós precisamos perceber que Ele nos basta. Não deveria haver razões para desespero, dúvidas ou ansiedade no coração de quem ama a Deus. Porque o nosso destino está em suas mãos, e Ele trabalha para o nosso bem. Mas como falhamos isso? Não é verdade? E aí eu coloquei um parênteses aqui, ou só eu falho? E Deus sabe disso, Deus sabe da nossa limitação. Deus sabe muitas vezes que nós não confiamos como deveríamos confiar. E aqui eu quero extrair para nós uma primeira lição. Deus age continuamente e com propósito na vida dos seus filhos. Deus age continuamente e com propósito na vida dos seus filhos. E isso vale para os momentos bons, mas para os momentos de lutas e dores também. Ele nos conhece. Ele sabe cada detalhe da nossa vida, e cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado por Ele em algo bom para o nosso bem. É difícil falar e crer nas promessas de Deus quando a gente fala que Deus age em todas as coisas e a gente está no vale da desesperança. Mas nada, meu irmão, sai do controle das mãos de Deus. Mesmo aquilo que para você talvez seja a maior dor da sua vida, a maior luta que você possa enfrentar, isso não saiu do controle da mão de Deus. E é nesse momento que a gente precisa confiar nele. É nesse momento que a gente precisa descansar nele. É nesse momento que a gente precisa continuar crendo nas promessas deles. Mas o texto continua. E nos versos 29 a 30 ali, Paulo vai desenvolver mais algumas coisas. Essa confiança que temos descansa em nossa esperança futura, na ação do Espírito Santo em nossos corações e na soberana vontade de Deus pelo nosso bem em todas as circunstâncias da vida. Para Paulo, tudo o que acontece conosco está cooperando para a nossa santificação, para a nossa santidade, e essas coisas colaboram para sermos conforme a imagem de seu Filho, ou seja, conforme a imagem de Jesus Cristo, nos transforma, nos santifica a imagem de Jesus. E aí Paulo vai dizer lá no verso 30, esse processo pelo qual Deus nos conforma a seu Filho Jesus. E aí Paulo vai dizer que Deus nos escolheu.
Ou seja, Deus traçou um plano antecipado em nossas vidas. Deus nos chamou, Ele vai dizer que Ele chamou um povo, aqueles que se renderam à cruz de Cristo. Deus justificou, ou seja, aqueles que escolheu, chamou, foram declarados livres de culpa, por conta do sacrifício de Jesus na cruz, e Deus glorificou. Esse é o estágio final, é o estar aperfeiçoado de corpo e alma, quando Ele completará em nossas vidas tudo o que Ele planejou. Quando o Paulo está escrevendo aqui, inspirado por Deus, ele está olhando para aquilo que Deus planejou na eternidade, aquilo que é o presente que está acontecendo aqui, mas ele está tendo uma visão de futura, daquilo que Deus faz em nossas vidas. Esses são uns termos muito teológicos e usados aí para muitos debates teológicos, mas eu gostei, estudando o texto, de uma paráfrase que o Tim Keller faz sobre esses versos. E ele diz assim: Deus derramou o seu amor sobre nós, Deus planejou um destino glorioso para nós, e Deus executa seu plano no tempo certo, e Deus completa o seu plano na eternidade. Deus derramou o seu amor por nós, Deus planejou um destino glorioso para nós, e Deus executa seu plano de acordo com a sua vontade no tempo certo, e Deus completa lá na eternidade a visão da glória futura. E é interessante porque isso não ocorre de forma cronológica. O nosso cronos ocorre na eternidade. Passado, presente e futuro para Deus não é algo cronológico. Deus vê o fim desde o início. Em seu plano e propósito, todos os eventos futuros são abrangidos. Aqueles que foram escolhidos, chamados, justificados e glorificados estão passando por um processo de aperfeiçoamento. E o modelo a ser alcançado é o modelo de Jesus Cristo. E esse processo só será finalizado na glorificação na eternidade. Eu estava lendo recentemente um livro, eu não sei pela minha idade, eu estou com 39 anos, mas o livro tem como título Perdido no Meio, do Paul Tripp. E ele trabalha essa ideia de quando você chega a uma certa idade da vida, e você olha para o retrovisor da vida, você já tem uma história, e quando você olha para o futuro, você ainda tem alguma lenha para queimar, digamos assim. E tinha uma frase naquele livro que me chama a atenção e me marcou, e é muito interessante. Ele dizia assim: os seres humanos geralmente focam nos resultados. Queremos que as coisas deem certo. Embora Deus certamente se importe com o resultado, Ele também age no processo. Deus não está presente somente na entrega final, Ele também está presente no processo. A gente quer a conclusão dos planos de Deus, a gente quer que Ele cumpra aquilo que a gente acha que é a nossa vontade, mas nesse processo Ele está nos moldando, Ele está nos santificando, Ele está nos transformando à imagem do Seu Filho Jesus. Mas mais uma vez eu pergunto, somente eu quero a entrega final? Somente eu quero vibrar com a entrega final? Ou será que a gente não quer a entrega final, mas muitas vezes não quer passar pelo processo? E às vezes o processo é dolorido. E às vezes o processo é obscuro. E às vezes o processo é dar um passo de cada vez e confiar nas promessas de Deus. Mas nós precisamos passar por isso. O ano passado, eu tive um ano de muitos nãos de Deus para algumas coisas na minha vida. Profissional, ministerial, muitos nãos de Deus. E um processo muitas vezes dolorido ao meu coração. E a única coisa que eu não esperava que Deus fizesse na minha vida foi que Ele me desse mais um filho. Porque a gente já não acreditava mais por conta de alguns problemas que a gente tinha. E nesse meio do processo, o que Deus fez, o único sim que Deus fez na minha vida foi aquilo que eu não acreditava mais. Porque eu queria entrega final. E para mim a entrega final é da forma no tempo e da forma que eu acho que Deus vai fazer. Mas Ele está trabalhando nos processos das nossas vidas. E a gente precisa confiar nisso, que Ele age em todas as coisas. Esse mesmo autor, ele dizia que a história da Escritura está repleta de mistérios e surpresas, porque Deus está no controle e não as pessoas. E é lindo isso. Eu gosto de estar no controle das coisas, é meu perfil, eu gosto de planejar cenários, eu gosto de fazer fator positivo, fator negativo, é o meu perfil. Mas como é lindo ser surpreendido por Deus. E aprender a confiar em Deus, e ser quebrado por Deus, e falar, quem comanda sou eu, quem controla a sua vida sou eu, não é você. Dói,
É um processo dolorido, mas é bom se render a Deus e poder saber que Ele conduz a história das nossas vidas. Às vezes Deus deseja que esperemos, embora em algumas vezes podemos pensar que esperar é perda de tempo. Às vezes Deus permitirá que passemos por provações, por dias ruins, mas muitas vezes Ele nos moldará diante dessas circunstâncias. O que Deus está fazendo em sua vida, meu irmão, diante dessa dificuldade que você está enfrentando? Embora, como já disse, algumas vezes podemos não entender o que está acontecendo, Deus muitas vezes nos surpreende com mudanças na história. Assim como temos na nossa história, assim como temos diversos exemplos na Bíblia. Quando a gente olha para a história de Abraão, quando a gente olha para a história de Isaac, quando a gente olha para a história de Jacó, quando a gente olha para a história de José, quando a gente olha para a história de Moisés, quando a gente olha para a história de Josué, e avançando um pouquinho, quando a gente olha para a história de Ruth, num tempo que todo mundo fazia o que era mal aos olhos de Deus, havia um cara que guardava duas leis simples ali naquele ponto, que era a lei do levirato e a lei das respigas, e Deus usa aquele processo todo para mudar uma história, porque é Ele que está escrevendo nossa história. Nós precisamos caminhar, viver e seguir confiando em Jesus e nas promessas de Deus, porque Deus está nos conformando, nos projetando, nos formatando, nos construindo segundo a vida e o modelo de Jesus Cristo. E essa é a segunda lição para nós. O plano de Deus para as nossas vidas é para que sejamos a imagem de Jesus Cristo. Na cruz, o propósito de Deus, através da obra de Cristo, o Filho único, Ele passa a ter então agora irmãos, que é isso que Paulo está dizendo aqui, nós nos tornamos filhos e filhas, e por meio das circunstâncias da vida, Deus está nos moldando, nos formatando, em irmãos e irmãs de Cristo, que se assemelham a Ele, a Cristo Jesus e ao nosso Pai. E essa ideia de semelhança de Jesus aqui está ligada à essência, ou seja, estamos sendo refeitos de Deus, por Deus, a imagem de Jesus Cristo. Deus faz mudanças nas nossas vidas, nas nossas estruturas. Ele muda a nossa criação, Ele nos transforma em algo novo. Ele não só muda a nossa história de vida, mas como Ele deseja mudar a nossa vida. Colocar na nossa história de vida a história dele. E aí Paulo, estou simplificando aqui os versos até por questão de tempo, e aí Paulo vai dizer nos versos 31 a 39, que diremos pois diante dessas coisas? E a pergunta aqui é: que coisas? E muito possivelmente a resposta seja tudo o que Paulo vem falando aqui no capítulo 8 e tudo o que já havia construído anteriormente. E Paulo utiliza-se aqui de um recurso onde você faz as questões e com base naquilo que ele já tinha tudo falado, não tem um não como resposta. E aí ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Deus que planejou tudo isso é tão poderoso, por que temos medo? E aí ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, se ele está disposto a abrir mão do seu filho, por que ficamos tão agitados? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, se foi Ele quem nos perdoou, nos justificou, por que ainda nos sentimos culpados? Quem os condenará? Cristo morreu e ressuscitou e intercede por nós. Cristo levou uma vida perfeita e está diante do Pai em nosso favor. Por que se sentir culpado? Por que se sentir não perdoado e não se prostrar diante desse amor? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor de Deus? Sabe, queridos, podemos passar, e se você ainda não passou, certamente você em algum momento passará por algumas dificuldades, angústias, tribulação, perseguição, fome, entre tantas outras coisas que já falamos aqui. Mas será que essas coisas podem nos afastar do amor de Deus? E aí olha como Paulo termina essa construção linda. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Pois estou convencido de que nem morte,
nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse texto nos conclui, nos ensina e nos faz lembrar do grande amor de Deus diante dos cenários bons ou ruins, favoráveis ou desfavoráveis de nossas vidas. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias e parece que na nossa realidade falta amor de Deus por nós. Não é pelo fato de você ter dificuldade, ou por você ter dificuldade em sentir e presenciar a presença de Deus nesse momento de dor, não significa que Ele não está fazendo nada por você, porque Ele está cuidando de você, Ele está sustentando a sua vida, Ele está presente, Deus está presente, está trabalhando em você e através de você. Problemas, dificuldades, incertezas, ansiedade, Paulo vai dizer que nem as circunstâncias mais extremas, nada na criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu penso e concordo com isso, porque Deus nos ama não porque haja alguma coisa boa em nós, mas simplesmente por causa da sua escolha em nos amar. Ele nos ama porque Ele nos ama e Ele nos escolheu nos amar. Deus não prometeu que o sofrimento não iria chegar até nós, mas Ele prometeu que nunca nos separará do seu amor. Não perdemos Deus, continuamos com Ele, Ele continua conosco. A mais sublime expressão do amor de Deus foi demonstrada na cruz e é derramada em nossos corações através do Espírito Santo. E a terceira lição e última que eu extraio, que eu quero que você grave comigo aqui: perceba e deleite-se no amor de Deus quando os dias forem difíceis. Quando os dias forem difíceis, perceba e descanse nesse amor de Deus, porque nada nos separa desse amor. Esse mesmo Deus que falou que é inspirou o salmista para dizer que Ele é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Esse mesmo Deus que inspirou outras pessoas em alguns outros momentos para escreverem palavras dele para nós, para dizer que os que confiam neles não serão abalados. O mesmo Deus que inspirou Paulo aqui é o Deus que sopra os nossos corações a sua palavra pelo Espírito Santo e diz: confie em mim, descanse nas minhas promessas, perceba e sinta o amor de Deus na sua angústia, na sua dor, na sua solidão, na pandemia, no cenário que você não imaginou viver, na sua limitação. Sinta o amor de Deus na sua falta de esperança também. Eu concluo esse texto, refletindo, estruturando o texto aqui. Esse é um daqueles textos das Escrituras que nos deixa tão pequenininho, que expõe a nossa limitação, a nossa falta de fé, e confesso que são palavras, coisas eternas, até difícil de pregar, e não digo isso porque não tenha feito a minha lição de casa de estudar o texto, mas pela profundidade daquilo que o texto coloca diante de nós. Já refleti inúmeras vezes nesses versos, já preguei outras vezes sobre esses versos, mas é exatamente assim que eu me sinto quando eu olho para esse tão grande amor de Deus, para a profundidade desse amor. O que Paulo vem construindo ao longo dessa carta é que o problema mais profundo, fundamental do homem é o pecado e a maldição que resulta dele. O pecado afasta o homem da presença de Deus e faz com que o ser humano deixe de atingir o padrão de vida idealizado por Deus. E Cristo morreu pelos nossos pecados. As Escrituras nos convidam a nos arrependermos dos nossos pecados e viver em comunhão com Deus. Na salvação, Deus restaura o coração do ser humano e nos coloca em relacionamento novamente com Deus. Mas esse texto também, a continuidade de Romanos, os versos que nós lemos, nos lembra que a história da vida de cada um de nós aqui, não está à deriva. Ela está nas mãos do nosso Deus. Em todas as circunstâncias da vida, a esperança cristã está firmada, deveria estar firmada, no inabalável amor de Deus. 3 lições, repetindo, que nós aprendemos aqui. Deus age continuamente
e com um propósito na vida dos seus filhos. Nossa história, eu repito mais uma vez, não está à deriva no mar da vida. A nossa história de vida está na mão do nosso Deus. O plano de Deus para as nossas vidas é para que sejamos a imagem de Jesus Cristo. O propósito de Deus não é apenas nos salvar, mas nos transformar na imagem de Jesus. Ele precisa ser Salvador e Senhor das nossas vidas. E perceba, e deleite-se no amor de Deus quando os dias forem difíceis. Escute Deus dizendo no seu coração através da sua palavra: eu te amo na sua angústia, eu te amo na sua tribulação, eu te amo na sua dor, eu te amei antes mesmo de você nascer, eu te chamei, eu te perdoei, e a sua jornada não terminará lá na sepultura, mas com um corpo glorificado na eternidade. Então tenha fé e esperança, não somente nas situações da vida, mas olhe para aquilo que eu vou escrever ainda na sua vida como um todo. Porque é isso que o texto nos faz, ele nos faz olhar para aquilo que Deus planejou na eternidade, nos faz olhar para a realidade do nosso presente, mas ele nos lembra que lá no final, a palavra de Deus nos diz que vai ficar tudo bem, porque nós seremos restaurados, e teremos um corpo glorificado, e moraremos com o nosso Deus. Que saiamos daqui nessa manhã, com essa segurança, desse amor sólido do nosso Deus. Seguro no amor do nosso Deus, não no nosso amor, pois Ele é falho, Ele é inconstante, mas no amor de Deus por nós. Amor esse demonstrado na cruz do Calvário, quando Ele envia seu Filho para perdoar os nossos pecados. E amor esse que age nos seus filhos, o transformando cada dia a imagem do seu Filho Jesus Cristo. E amor esse que faz nos confiar nas promessas dEle, sabendo que nos dias ruins ou nos dias bons, não nos falta a presença dEle. E amor esse que nos faz olhar para o final de tudo e falar: lá no final, a gente sabe que vai ficar tudo bem, porque nós estaremos nos braços do nosso Pai. Você confia nesse amor, meu irmão? Você descansa nesse amor? Ou como disse em algum momento aqui, só eu que falho e sou inconstante nisso? Como nós somos falhos em confiar nos planos de Deus. Mas Ele age de acordo com a sua vontade, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra nessa manhã, ó Pai. Palavra que nos faz nos sentir tão limitado e tão pequeno diante da expressão desse amor, ó Pai. Ó Deus, palavra que nos apresenta e nos faz lembrar que o Senhor está agindo em todas as coisas de nossa vida. Palavra que nos faz lembrar, ó Pai, que o Senhor não está limitado a um tempo, e desde a eternidade já planejou aquilo que o Senhor tem para os seus filhos. Palavra que nos lembra, ó Pai, que pelo seu amor o Senhor nos salvou, nos perdoou, nos livrou da condenação que nós merecíamos. E palavra que nos faz nos lembrar que nós temos que ser moldados à imagem do seu Filho Jesus Cristo a cada dia. E palavra que nos lembra que não há nada que foge do controle das suas mãos. Palavra que nos lembra que podemos descansar no Senhor, descansar no seu amor, descansar no seu cuidado. Porque o Senhor tem o controle sobre a história da humanidade. E o Senhor tem o controle sobre a história de cada um de nós. Pai, perdão porque muitas vezes eu quis ter o controle da minha vida. Muitas vezes eu achei que eu poderia ser o protagonista da minha história. Mas o Senhor nos faz lembrar que o enredo da nossa vida está em Tuas mãos. E o Senhor é o grande protagonista. E obrigado porque o Senhor nos lembra que um dia essa vida irá terminar. E para aqueles que são Seus filhos, para aqueles que foram perdoados e lavados pelo sangue do Cordeiro, irá ficar tudo bem. Porque nós teremos um corpo glorificado, e nós moraremos com o Senhor para sempre. Obrigado porque o Senhor nos lembra
daquilo que ocorreu no passado eterno pelo Senhor. O Senhor nos lembra do presente, mas o Senhor nos aponta para o futuro. Futuro esse que está em tuas mãos, para a vida de cada um de nós aqui, ó Pai. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.